Fala pessoal, bom dia. Muito obrigado por estarem aqui novamente assistindo o canal Enfermeiro Sobrevivente. Eu sou Anderson, enfermeiro que conta alguns relatos aí de vida, trabalhando em setores hospitalares, urgência, emergência e UTI. Se você é novo por aqui, por favor, toca no sininho aí para receber todas as notificações dos vídeos que eu fizer e também curtam, compartilhem, favoritem para ajudar esse canal a ganhar relevância. Hoje eu vou contar um relato que nos remete à espiritualidade. Foi algo que eu vivi no ambiente hospitalar, em determinado hospital específico. Vou contar algumas outras coisas, de algumas outras situações também, mas essa principal que vai nos remeter a essa questão da espiritualidade, tá? Para quem não me conhece, eu sou enfermeiro. Trabalhei durante 10 anos como enfermeiro em setor hospitalar, como já acabei de dizer, sendo que 4 anos foram como técnico. Então, ao todo, eu somo 14 anos aí de atuação na área hospitalar. E todos esses 14 anos trabalhando em pronto-socorro, urgência e emergência, adulto infantil e UTI adulta. Então, eu realmente vivi bastante coisa e consigo trazer aí para vocês alguns relatos de algumas experiências que eu vivi. Bom, eu tive uma infância assim bem sofrida, bem difícil, pobre, né? De tudo que eu não tive a oportunidade de ter. Eu até me impressionou bastante onde eu consegui chegar e aonde ainda almejo chegar. Eu nunca imaginei, por exemplo, fazer uma faculdade, eu nunca imaginei tão pouco viajar para fora do país, conhecer a Europa, como eu já fui algumas vezes. Isso realmente me remete assim a um sentimento de uau, caramba, você realmente conseguiu ir longe, né? Porque uma vida pobre, fui abandonado pelo meu pai, tive dificuldades de relacionamento com a minha mãe por diversas questões, por diversas dificuldades que tanto eu quanto ela passamos. Então, eu estar aqui conversando com vocês com tantos relatos é realmente uma vitória muito grande. Eu me sinto muito abençoado e muito grato por isso, né? Como esse assunto vai remeter um pouco à espiritualidade, é muito comum me perguntarem, Anderson, você acredita em Deus, né? Então, essa pergunta eu não respondo de maneira simples. Como eu fui um cara que eu acabei me direcionando muito para a ciência, é comum que uma pessoa, um homem da ciência, ele se questione muito. E dentro dos questionamentos ele acaba questionando Deus. Então, se você me perguntar, Anderson, você acredita em Deus? Eu vou dizer o seguinte, eu não tenho convicção da existência de Deus. Não tenho certeza da existência de Deus. Mas eu desejo muito que Deus exista. Tanto que eu oro e eu peço para Deus. Porque eu imagino que uma vida sem a existência de Deus é muito triste, muito vazia. Inclusive, eu até admiro os ateus que conseguem ter uma vida otimista, né? Ter uma vida alegre, justamente sem acreditar na existência do Criador. Inclusive, tem uma coisa também que eu admiro muito nos ateus, que é o seguinte, eu percebo, né, nesses meus anos de vida, de conversando com pessoas sobre assunto, de estando em momentos ali dentro de templos religiosos, de que é mais comum a pessoa religiosa, a pessoa que acredita em Deus, ela não tomar determinadas atitudes, que seriam atitudes prejudiciais, nocivas ou atitudes ruins, com medo da punição, do que propriamente pelo seu íntimo. Não sei se deu para entender. Ou seja, como se não estou generalizando, tá, pessoal? É como se muitos religiosos eles deixassem de tomar determinadas ações nocivas, não por conta do seu íntimo, da sua ética interna, mas por conta do medo da punição. E já o ateu, quando ele decide ter uma vida reta, né, uma vida voltada, fiel aos seus princípios éticos e morais, é muito louvável, porque se ele é ateu, ele não acredita na punição. Então ele está puramente com fé nos seus próprios propósitos. E talvez isso seja uma das maiores definições de fé, né? O que parece um paradoxo, já que o cara que mais demonstra fé
é o cara que não acredita em Deus. Mas enfim, isso é um assunto muito complexo, eu não quero entrar nesse assunto. Claro que a gente teremos outros pontos de vista, também como eu também não estou falando que o ateu é melhor, ou o cristão, ou o religioso é pior, ou vice-versa, tá? Isso aqui é só um ponto de vista numa conversa aí, quase que assim, informal. Mas enfim, eu trabalhando no setor hospitalar, eu me vi em muitas situações que me remeteram à espiritualidade. Como eu disse, lá na minha infância, eu tive uma infância muito difícil e bem jovem, assim, desde quando eu tenho lembrança, né, por gente, assim, lá na minha infância, e eu tenho lembranças de uma idade bem jovem mesmo, eu tinha muitos momentos de visões, tá? Então eu via muitas coisas. Eu via pessoas, eu via como se fossem entidades, espíritos que chegavam perto de mim, ou estavam olhando para mim, ou teve uma vez que até chegou na beira da minha cama e eu sentia aquela presença, né? Então a gente tem duas formas de encarar isso. Se a gente encara para o lado religioso, para o lado espiritualista, sim, eu tive contatos, eu tinha uma determinada mediunidade ou contatos com seres espirituais. Se a gente for partir para um lado científico da coisa, muito provavelmente eu tinha algum tipo de problema mental, talvez uma esquizofrenia ou algo semelhante que me fazia ter aquelas visões, né? Enfim, eu não sei. Eu vou dizer agora que nem o Chicó lá do Alto da Compadecida, né? Não sei, só sei que foi assim. Ou seja, problema mental, ou seja, condições espirituais, de mediunidade, eu só sei que eu vi, tá? Lembro até hoje do que eu vi. Tá, mas enfim, aí o tempo foi passando e eu naveguei nesses mares, né? Nessas diferentes águas, ora acreditando, ora não acreditando, ora duvidando, ora tendo uma fé imensa. E eu acho que é importante ter fé, eu acho que é importante acreditar. Então, apesar de eu dizer novamente que eu não tenho convicção da existência de Deus, eu quero muito que Deus exista e eu continuo mantendo as minhas orações. Eu acho que é melhor assim, né? Bom, mas enfim, eu trabalhei no hospital chamado Hospital Tidsetúbal, que fica na região periférica aqui de São Paulo, na Zona Leste. Galera, lá naquele hospital, assim, eu vi de tudo, tá? Tudo que você pode imaginar de mazela e sofrimento humano, eu vi ali. Eu vi gente sem cabeça, eu vi gente cortada ao meio, eu vi pessoas esmagadas, eu vi pais perdendo os filhos, filhos perdendo os pais, gente explodida, gente queimada, gente de tudo quanto é jeito que você pode imaginar. Ali eu vi de tudo, tá? Foi um lugar também que me ensinou bastante. E ali eu tive muitos momentos de transições entre acreditar e ser completamente incrédulo, justamente por essas condições de sofrimento humano e de injustiças que eu via, tá? Então, eu devo confessar isso, que me trouxe esses sentimentos diversas vezes. Mas ali também eu via situações em que eu me deparava com momentos de contato com a espiritualidade. Por exemplo, era muito comum a gente receber pacientes etilistas lá, alcoólatras, né? Etilista é uma forma técnica de dizer o alcoólatra, que eram dependentes viciados, e o álcool realmente faz muitas vítimas. E eles ficavam ali no momento que eles o organismo deles não tinha mais capacidade de metabolizar o álcool, eles ficavam lá contidos na maca, presos, e acabavam evoluindo para a morte. É impressionante, a maioria dos pacientes que eu cuidei, que eles estavam próximos de morrer, em um determinado momento ele começava a ver coisas. Eu lembro muito bem de um paciente que ele começou a apontar para o teto e falar: enfermeiro, vem cá, me ajuda, coloca alguma coisa aí para me proteger, que esses caras vieram me buscar, né? E deu 10 minutos depois ele estava em óbito. Então são coisas que nos levam assim a refletir bastante. Falar, poxa, caramba, será que alguém realmente veio buscar ele? Outra coisa que acontece muito são pacientes idosos começarem a ver os pais. Estão lá deitadinho no leito, daqui a pouco vão fazer um atendimento, fazer uma avaliação, falar: ah, minha mãe acabou de falar comigo aqui,
Gente, é batata, é tiro certo. Paciente idoso começou a ver os pais, na sequência morre, né? Na sequência vai embora. É impressionante, né? Não sei se talvez seja algum mecanismo cerebral que seja ativado ali próximo da morte, ou se realmente eles recebem a visita desses entes que já estão do lado de lá, né? Mas enfim, isso é relato, tá? Não estou inventando nada, são situações que eu vivi ali. Bom, eu falar dessa infância pobre, também tem que dizer assim que o profissional de enfermagem, ele veio de uma situação mais difícil, de pobreza, tá? De classe baixa, porque senão, muito provavelmente, não fariam enfermagem. Geralmente, quem vem de família mais abastada, mais endinheirada, acaba fazendo outros tipos de curso, como, por exemplo, a medicina. E a enfermagem, ela favorece muito a pessoa passar por etapas. Então, por exemplo, a pessoa está numa situação, né, bem humilde, que não tem condições de pagar um curso, mas aí consegue fazer um curso de auxiliar de enfermagem que é mais acessível. Aí faz o curso de auxiliar de enfermagem, começa a trabalhar, paga o curso de técnico, começa a trabalhar como técnico, já ganha um pouquinho melhor, tem condições de pagar a faculdade, faz a faculdade e vira enfermeiro. E como enfermeiro, às vezes a possibilidade de trabalhar em 2 empregos. Na verdade, não só enfermeiro, mas muita gente da área da saúde faz isso, ganha bastante dinheiro assim, em comparação a de onde ele veio, né? Então isso acaba deixando ele assim, bem impressionado. Então, é mais ou menos essa a vida do profissional de saúde. O profissional de enfermagem foi exatamente assim que aconteceu comigo. Auxiliar, técnico, enfermeiro. Nós que somos de uma classe um pouco mais pobre, nós temos uma tendência a ser mais crentes, né? Ser mais crentes na espiritualidade, a ter religião, etc. Quanto pessoas que de classe mais alta e que têm a possibilidade de conhecer muitas coisas, têm uma leve tendência a partir mais para o ateísmo. Mas, enfim, estou falando isso aqui de maneira até empírica, não fiz nenhum estudo sobre isso. Certa vez, agora, quando eu vou entrar no relato específico, eu não vou contar a instituição, mas eu trabalhei em um hospital particular, em que eu trabalhava à noite. Foi uma das raras vezes que eu trabalhei assim em setor de clínica médica, tá? Mas foi uma passagem bem rápida. Foi logo que eu entrei no hospital, eu comecei a trabalhar em clínica médica e logo em seguida já fui transferido para UTI por conta da minha experiência. E nesse hospital, ele tinha vários tipos de pacientes. Hospital particular, né, hospital onde as pessoas tinham bons convênios ou estavam internados na modalidade particular. Então, eram pessoas que tinham muitas condições. E era muito comum naquela clínica passar por nós pacientes oncológicos, pacientes que tinham câncer. Então, assim, é toda uma etapa, uma fase assim, muito sofrida, sabe? Porque a gente vê o paciente entrando, ainda forte, ainda com as suas características, bonito, né? E vai passando os dias, ele vai se definhando. É uma doença terrível, né? Vai fazendo tratamento, as quimioterapias, ele vai ficando muito debilitado. Chega um momento que você olha assim, ele está irreconhecível e até falecer. Então é um processo muito comum para quem vive o ambiente hospitalar, né? Principalmente para quem trabalha com paciente oncológico. Essa é uma realidade comum. E eu me lembro muito bem de um paciente que chegou, ele era advogado e a gente acompanhou todo esse processo, né? E foi um processo muito rápido, porque ele chegou, começou o tratamento, era um câncer muito agressivo, e aí ele fez a quimio, emagreceu muito, perdeu os cabelos e chegou numa fase terminal, porque o câncer dele já estava metastizado. E a gente conversava bastante, a gente acaba pegando assim um elo, né, com o paciente que é inevitável, né? A gente cria um certo laço de amizade, cria-se um certo sentimento em relação àquele paciente que a gente até sente quando esse paciente parte, né? E eu conversava muito com esse paciente. E aí ele já estava em cuidados paliativos. E a gente estava numa condição já que a gente fala de SPP,
se parar, parou. Ou seja, como ele não tinha mais prognóstico, se ele sofresse uma parada cardiorrespiratória, nós não deveríamos investir com ressuscitação, procedimentos de intubação, drogas, encaminhar para UTI, etc. Era um paciente que estava ali paliativo, para cuidar do conforto dele. Tudo bem, ele estava lá, ele estava recebendo NPP, que é nutrição parenteral prolongada, porque como ele tinha um câncer intestinal, ele não podia se alimentar via sistema digestório, então ele tinha que receber nutrição via endovenosa, né? E aí ele estava lá no leito, era umas 2 da manhã mais ou menos, a gente no postinho de enfermagem, fazendo as rotações, conversando, e ele levantou da cama, arrancou o acesso, sacou a NPP, aquele monte de sangue, aquela sujeira toda, e ele chegou no posto de enfermagem e ele falou, a gente, né, falou, por favor, volta pro leito, mas o que o senhor tá fazendo aqui? A gente já foi, né, cuidar dele ali. Ele falou, não, eu quero falar com o médico que acabou de sair do meu quarto, um senhor de barba branca, ele falou que eu recebi alta. E eu só queria tirar umas dúvidas com ele, porque ele falou que ia preencher minha papelada e que eu já tô de alta. Aí um olhou pro outro assim, né, falou, imagina, né, de alta e ninguém passou por aqui, né, nenhum médico veio por aqui, até mesmo porque nenhum médico daria alta para um paciente naquelas condições. E aí a gente já entendeu, não, tá confuso, normal, pelo quadro dele, pelo nível, pelo como ele tá debilitado, normal, ele tá com essa confusão mental. Eu já era enfermeiro, né? A técnica de enfermagem acompanhou o paciente, pegou, levou ele de volta pro quarto, deitou ele na cama. Como tinha sujado muito, porque ele sacou acesso e sujou de sangue o lençol, ela deixou ele deitado, levantou as grades do leito e voltou lá pro posto de enfermagem, pro armário, para pegar a roupa de cama. E foi só o tempo dela vir pro armário, pegar a roupa de cama, voltar pro quarto, o paciente tinha falecido, né? Então, caramba, assim, isso gerou na gente uma emoção, assim, um sentimento, sabe? De que, caramba, será que realmente alguém da espiritualidade foi lá dar alta para ele? Como que isso surgiu da cabeça dele, assim, né? Até se for uma confusão mental, era uma confusão mental, assim, tão específica, né? Difícil de explicar. Então, nesses momentos que eu vivi, eu me remete muito à espiritualidade. Falo, caramba, não é possível que não exista algo a mais, né? Que muitas vezes acaba vendo se confrontar com o meu amor pela ciência, né? Por estar sempre estudando e questionando. Mas enfim, é isso que eu queria contar para vocês. É uma coisa que me marcou bastante. Eu sempre conto para os alunos e eu trago essa lembrança muito forte dentro de mim, e sempre que eu tô mais para baixo, sem fé, eu lembro, falo, não é possível, alguma coisa além deve existir. Bom, mas é isso aí. Depois eu quero fazer um vídeo sobre o paciente que fez uma profissional de enfermagem de refém numa UTI e acabou morto pela polícia, tá? Eu não concordei com esse desfecho, eu achei que esse desfecho foi totalmente impróprio como enfermeiro e como técnico em segurança pública, perito em combate corpo a corpo, em artes marciais. Eu tenho muita coisa para dizer sobre esse desfecho que foi bem atrapalhado, tá? Atrapalhado. Eu já lidei muito com pacientes psiquiátricos, com pacientes em surtos, e pelo amor de Deus, né, gente? Ele é um paciente. Então, vamos bater um papo depois sobre isso. E obrigado por estar aqui conversando comigo, ouvindo, né? Aí deixa no comentário o que você achou desse relato de hoje. E até a próxima.